Revelados, 5 hábitos bíblicos transformadores para construir um lar incrível e em paz. Ana, uma arquiteta de 28 anos, sempre se orgulhou de sua vida bem estruturada na vibrante zona sul do Rio de Janeiro. Filha de um servidor público respeitado e de uma professora apaixonada, Ana cresceu admirando a resiliência do pai e a dedicação da mãe. No entanto, tudo começou a desmoronar quando o pai perdeu o emprego devido a cortes orçamentários. As contas apertadas começaram a transformar o lar que sempre foi um abrigo acolhedor em um campo de batalha emocional repleto de gritos e mágoas. O peso da união familiar agora recaía sobre os ombros de Ana, que, ao invés de projetar espaços aconchegantes, lutava para encontrar a paz dentro de sua própria casa. Durante o dia, Ana se perdia em projetos intermináveis de arquitetura, uma luta por reconhecimento em um mercado a cada dia mais competitivo. Mas ao cair da noite, o peso das preocupações se tornava quase insuportável. O amor que nutria pelos pais pulsava em seu coração, empurrando-a a buscar uma transformação. Assim, Ana decidiu explorar 5 hábitos bíblicos que poderiam ser a chave para trazer de volta a harmonia em seu lar. Com isso, começou sua jornada de fé. No entanto, a resistência de seus pais se mostrou um desafio a mais. Teimosos e desgastados, eles olhavam para as tentativas de Ana com ceticismo. Mas Ana não estava disposta a desistir. Lembrou-se da frase que dizia que onde não há amor, não há paz, e utilizou essa motivação como combustível. Afinal, se havia algo que havia aprendido como arquiteta, era a importância de uma boa base. Contudo, a tensão crescente fez dela uma verdadeira guerreira familiar. Com o Natal se aproximando, Ana viu uma oportunidade de unir a família. Mas a ceia, que deveria ser um momento de celebração, estava prestes a se tornar mais uma fonte de conflitos. Enquanto preparavam a mesa, antigas mágoas vinham à tona, revelando feridas escondidas e expectativas não atendidas. O clima carregado de incertezas trouxe um nó na garganta de Ana. No auge do jantar, uma discussão irrompeu, deixando-a paralisada, sem saber como agir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar com a tensão à flor da pele. Ana decidiu que era hora de abrir diálogo. O que realmente precisamos um do outro neste momento? Perguntou com a voz trêmula, mas firme. A pergunta pairou no ar, como um eco, deixando um gosto agridoce de esperança e incerteza. Os rostos de seus pais, marcados pela dor e frustração, mostravam vulnerabilidade. Eles não estavam sozinhos nessa batalha. O verdadeiro significado de ser uma família estava prestes a ser revelado, ou talvez apagado por segredos e ressentimentos ainda mais profundos. Agora, com todos os olhos voltados para ela, o silêncio imenso que se seguiu carregava um peso inimaginável. Poderiam reconstruir os laços partidos, ou a tempestade de emoções que pairava na sala era forte o suficiente para destruí-los para sempre? Ana sentiu seu coração acelerar. O silêncio parecia um companheiro aterrador, enquanto a mesa repleta de pratos festivos se tornava um cenário de tensão palpável. Ela observou seus pais, cada um perdido em seus próprios pensamentos, rostos iluminados por uma luz tênue que filtrava da cozinha. Era como se o próprio ambiente tivesse mergulhado em um limbo. Uma pergunta ecoava em sua mente: seremos capazes de superar isso? Foi a mãe de Ana, que por fim quebrou o silêncio. Com a voz embargada, ela disse: Ana, eu só quero que você saiba que estamos tentando, nós estamos. Havia um prazer amargo em sua voz, misturado a um desejo de se fazer entender. O pai não falou, mas seus olhos refletiam um conflito interior, um homem que sempre foi a rocha da família, agora se sentindo como um pedregulho à deriva. O que você quer dizer com isso? Indagou Ana, esperando que a conversa se desenrolasse. Era o primeiro passo. As palavras flutuavam pela sala, cada uma carregando seu próprio peso e a expectativa pelo que viria em seguida. Eu quero dizer que estamos perdidos. Perdi meu emprego e...
A voz da mãe de Ana trincou, deixando claro que a dor ainda era recente. É difícil manter a calma quando tudo está desmoronando. Não sabemos como lidar com isso. As palavras dela atingiram Ana como um balde de água fria. A pressão desabou sobre ela, mas ao mesmo tempo, trouxe uma centelha de clareza. Mãe, eu sinto muito por tudo isso. Nós estamos passando por um momento difícil, e me preocupa saber que vocês estão lutando sozinhos. Mas você não precisa carregar essa responsabilidade sozinha, disse seu pai, finalmente rompendo o silêncio. Você é jovem, está começando sua carreira. Nós deveríamos ser nós a cuidar de você. É assim que as coisas deveriam funcionar. Ana teve a sensação de que um muro invisível havia sido derretido. A vulnerabilidade de seus pais atingia seu coração como uma melodia suave, implorando por entendimento. Ela se lembrou dos 5 hábitos bíblicos que tinha em mente, uma ideia que poderia dar sentido a tudo aquilo. Precisava se agachar e dar um passo à frente, como sempre fazia ao estruturar uma nova construção. Que tal fazermos isso juntos? Ela propôs, sua voz agora ressoando com esperança. Podemos começar a aplicar esses hábitos todos os dias. Isso pode nos ajudar a resgatar nossa conexão. Mas como aceitar a mudança? A resposta estava nos olhares entre eles. Os rostos de seus pais começaram a se suavizar. A mãe assentiu devagar, como se almejasse a ideia, enquanto o pai se perdeu em seus pensamentos. Você realmente acha que essas práticas têm poder? Ele perguntou, uma ponta de desconfiança ainda presente. Ana respirou fundo. Sim, eu acredito que tem. Vamos praticar juntos. Um hábito por vez. Podemos começar com a gratidão. O que vocês acham de listar 3 coisas pelas quais somos gratos? Vamos transformar esse jantar em um ritual de acolhida, de recomeço. Os olhares mudaram. As defesas foram abaixadas, e um toque de curiosidade surgiu. Enquanto seus pais trocavam olhares, Ana percebeu que aquela poderia ser a primeira pequena vitória. Mas quando a noite caía mais profunda, estendendo-se para o novo dia, uma sombra de um antigo problema pairava. O pai, ainda com um burburinho de incerteza, murmurou, e se não funcionar? E se ficarmos ainda mais distantes? A tensão do amanhã começava a se formar, e Ana sabia que as palavras ditas nessa noite eram apenas o começo. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, ela se perguntou se as feridas poderiam realmente se curar. Ainda temos um longo caminho pela frente, pensou. E a pergunta no ar parecia ecoar, estariam eles realmente prontos para a transformação que estava por vir? Ana não esperou muito tempo pela resposta do pai. O eco da pergunta pairava no ar, como uma nuvem pesada que parecia ameaçar uma tempestade. O silêncio que se seguiu era opressivo, mas ao mesmo tempo, uma oportunidade. Ela olhou para a mãe, que tinha os olhos cheios de expectativa e receio, enquanto o pai parecia ponderar cada palavra que havia escutado. Vamos começar agora? Ana sugeriu, tentando quebrar o gelo que envolvia a mesa. Ela precisava de algo tangível, uma âncora em meio ao mar de incertezas. Os pais trocaram olhares, como se falassem sem palavras. Era um pacto silencioso, uma decisão não marcada, mas ao mesmo tempo necessária. Está bem, respondeu a mãe, segurando a mão do pai com firmeza. Vamos tentar. Ana sorriu, sentindo um calor no peito. Algo dentro dela começou a se acender. Então, 3 coisas que somos gratos. A palavra da semana é gratidão. Posso começar? Claro, filha, disse o pai, com a voz ainda um pouco hesitante. Ela respirou fundo e começou. Eu sou grata por ainda estarmos juntos, por termos esse jantar e por termos coragem de enfrentar nossos problemas. À medida que falava, notou que a expressão de seus pais mudava. A tensão foi se dissolvendo, e um pequeno sorriso brotou no rosto de sua mãe. Eu sou grata por você estar aqui, Ana. Por sua força, disse a mãe, olhando nos olhos da filha com um brilho renovado. Grato por ainda termos uns aos outros, mesmo em tempos difíceis, completou seu pai, antes que o silêncio voltasse a preencher a sala. Ana percebeu que era apenas o começo, mas havia um leve alívio em saber que estavam juntos nisso. O peso começava a ser compartilhado,
e ela se sentiu ligeiramente mais leve. Mas ao mesmo tempo, havia uma inquietação que não conseguia sacudir. O que aconteceria quando a realidade se impusesse novamente? Quando as faturas chegassem e a solidão da incerteza retornasse, enquanto a refeição continuava e as conversas foram se aprofundando em risos e memórias, Ana não conseguiu evitar a sombra que ainda se projetava sobre eles. Os hábitos eram como promessas, mas como realmente funcionariam em meio às dificuldades reais da vida? Ao longo da noite, Ana compartilhou outros hábitos que poderia implementar: a oração, a leitura em família e a prática da bondade. Cada um deles trazia esperança. Mas, no fundo, havia um medo latente. E se ao se exporem, ao se revelarem, eles se machucassem ainda mais? Vamos fazer disso um compromisso, algo que teremos que realizar todos os dias, sugeriu a mãe, com um novo fervor. A ideia de criar uma rotina em torno da transformação era emocionante, mas Ana não pôde deixar de se perguntar sobre os desafios que viriam. A noite avançou, e o jantar virou um novo marco na vida daquela família. Mas, à medida que foram se despindo de suas defesas, Ana sabia que a verdadeira batalha não era apenas contra a incerteza financeira, mas contra os demônios internos que a cada dia pareciam mais presentes. Após a refeição, ela se levantou para ajudar a limpar a mesa, seus pensamentos ainda agitados. O que fazer se um dia a gratidão se transformar em desespero? Questionou-se. Com um nó na garganta, Ana sentiu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Enquanto sua mente permanecia cheia de dúvidas, um novo dilema surgiu. Como poderiam eles permanecer enraizados no amor em meio a tantas tempestades? Ao alinhar as expectativas com a realidade, Ana percebeu que o caminho à frente poderia ser mais complicado do que esperava. O que aconteceria quando os hábitos fossem postos à prova? A resposta parecia estar prestes a despontar, e com ela uma nova pergunta emergiu em seu coração: até onde seriam capazes de ir para preservar o que tinham? Ana olhou pela janela, observando as luzes da cidade que começavam a brilhar à medida que a noite avançava. A rotina da casa se desenrolava com uma calma que ela não sentia internamente. As vozes de seus pais ecoavam atrás dela, a mãe contando uma história da infância e o pai rindo. Era um instante que parecia perfeito, mas sua mente não conseguia libertar-se do medo que a acompanhava como uma sombra. Durante a semana seguinte, enquanto se esforçavam para unir os novos hábitos à vida cotidiana, a tensão voltou a aparecer silenciosamente. As obrigações diárias eram como pedras pesadas que se acumulavam. Ana acordava cedo para o colégio, dando o máximo de si nas aulas, mas em casa, a alegria do jantar compartilhado tinha se tornado uma memória distante. Os olhares ansiosos de seus pais voltaram, sombras nas conversas que antes eram tão abertas e cheias de esperança. Uma tarde, enquanto ajudava a mãe a preparar o jantar, ela decidiu falar sobre suas preocupações. Mãe, você acha que esses hábitos estão realmente funcionando? Às vezes, eu sinto que estamos apenas tentando preencher um vazio. A voz dela tremeu, e seu coração estava acelerado. A mãe a fitou, com um olhar compreensivo. Ana, é natural sentir isso. As coisas não mudam da noite para o dia. A gratidão e a bondade precisam ser praticadas, e isso leva tempo. O importante é estarmos tentando. Mas e se tentarmos e não der certo? Ana não conseguiu segurar a insegurança que transbordava. E se isso tudo virar um pesadelo? A mãe suspirou, envolvendo a filha em um abraço apertado. Por isso, precisamos ser sinceros uns com os outros. Não podemos ter medo de falar quando estamos tristes ou com medo. Lembre-se de que a dor compartilhada é mais leve. Aquelas palavras a atingiram como uma flecha, ecoando em seu coração. Ana percebeu que esconder o que sentia não ajudaria em nada e, mesmo assim, havia um aperto no peito que se recusava a ir embora. Naquela noite, ao se reunir com os pais para a prática da gratidão, era evidente que algo estava no ar. O pai começou, desta vez hesitante: eu sou grato por toda essa força que vocês trouxeram para minha vida. Mas eu também estou preocupado com o futuro. A frase flutuou no ar e, por um momento, havia um silêncio pesado, uma pressão que todos na sala podiam sentir. Ana olhou para a mãe e viu a tristeza refletida em seus olhos. Era difícil falar, mas ela se lembrou do que a mãe dissera sobre a dor compartilhada. Então, inspirou profundamente e começou:
eu sou grata por termos tentado, mas também reconheço que está sendo difícil. Temos que falar sobre nossos medos, não apenas sobre o que é bom. O pai assentiu, e a mãe segurou a mão deles, como se fosse um cordão que os mantinha unidos. Eles compartilharam suas preocupações e esperanças, e quanto mais conversavam, mais a dúvida começou a se dissipar. Era como se aquele peso começasse a ser dividido. A vulnerabilidade criava um espaço novo, onde todos podiam se sentir seguros. Enquanto as emoções flutuavam na sala, Ana compreendeu que todo esse diálogo era uma luz em meio à escuridão. Mas a realidade que o cercava ainda persistia. O dia da matriz se aproximava, as faturas estavam para vencer, e cada um ainda lutava seus próprios demônios. Naquela noite, antes de dormir, Ana olhou para o teto e sussurrou: "O que mais precisamos fazer para nos mantermos juntos?" Questionava-se se a força dele seria realmente suficiente para enfrentar o que viria. A resposta ainda estava longe, mas algo profundo se formou em seu coração. Um simples desejo de manter esse espaço de amor e honestidade. O que mais teriam que revelar para conseguir melhorar? O que ainda não sabiam sobre si mesmos, e assim, o futuro se apresentava como um mistério, e, com ele, a certeza de que as verdadeiras batalhas estavam apenas começando. A manhã seguinte chegou como uma brisa fresca, trazendo consigo uma nova semana repleta de promessas, mas também de incertezas. Ana acordou com a luz do sol entrando pelas frestas da janela, e apesar do calor que sentia, havia um frio na barriga. As conversas da noite anterior ainda reverberavam em sua mente, uma mistura de esperança e receio. Levantou-se, decidiu que era hora de fazer algo mais. Na escola, sentou-se ao lado de Clara, sua melhor amiga, que percebeu a mudança no seu semblante. "Ei, você tá bem?" perguntou Clara, inclinando a cabeça, preocupada. Ana hesitou, mas a lembrança do abraço caloroso da mãe a impulsionou. "Na verdade, não. A gente está passando por um momento esquisito em casa. Mas eu quero que tudo fique bem." Clara sorriu, um daqueles sorrisos que costumavam iluminar os dias nublados. "Você sabe que pode contar comigo, né? O que você precisa?" Ana sentiu que o peso do mundo ficou um pouco mais leve. Dizer que estava lutando era um primeiro passo, uma forma de compartilhar a dor, como sua mãe havia sugerido. As horas passaram e a semana continuou a correr, mas Ana se viu imersa em uma nova prática, a sinceridade. Ao voltar para casa, começou a prestar atenção aos sentimentos ao seu redor. Quando seu pai chegava cansado do trabalho, ela se aproximava e dizia: "Eu vejo que você está cansado, se precisar de ajuda em casa, é só falar." E, surpreendentemente, ele respondia com um sorriso e um agradecimento, como se aquelas palavras transformassem seu cansaço em compreensão. Certa noite, enquanto jantavam, ela decidiu que era hora de um novo passo. "A gente precisa ter uma noite em família, só nós três. Podemos fazer algo divertido, o que vocês acham?" A proposta surpreendeu seus pais, mas logo foram contagiados pela empolgação de Ana. No final de semana, a sala estava cheia de risadas. Prepararam pipoca e assistiram a um filme, uma antiga tradição que perderá força com o tempo. Durante o filme, as risadas delas flutuavam pelo ar, e Ana se sentiu naquela bolha de felicidade, como se tudo estivesse certo, temporariamente aliviando as preocupações ainda latentes. Mas conforme as semanas se passaram, Ana começou a perceber que as preocupações não sumiram. O peso das contas ainda estava presente, e os olhares de seus pais, embora um pouco mais suaves, continuavam a refletir ansiedade. Uma noite, ela se encontrou novamente na varanda, observando as estrelas. O céu estava claro, mas as dúvidas tomavam conta de seu coração. Seria suficiente o que estavam fazendo? Decidida a buscar respostas, procurou nas páginas da Bíblia que descansava na estante. As palavras sobre amor, fé e esperança saltavam para ela, cada versículo uma luz no meio da escuridão. As coisas podem mudar se acreditarmos, pensou. Mas como transformar a fé em ação, em algo palpável? No dia seguinte, Ana resolveu levar um pedaço daquela inspiração para seus pais. Durante o jantar, ela começou a falar sobre o que tinha lido. "Acredito que precisamos criar um campo seguro dentro de casa, um espaço onde possamos compartilhar não só as alegrias, mas também nossas lutas." Seus pais ouviram em silêncio,
e a tensão parecia se romper, como se um novo laço estivesse sendo tecido entre eles. A mãe a elogiou por sua coragem, mas Ana sentiu que ainda havia algo mais a ser revelado. O que mais poderiam eles trazer à tona para que a transformação em família se concretizasse de verdade? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto o peso da incerteza ainda a acompanhava. As respostas estavam quase ali, mas algumas teriam que ser procuradas dentro de cada um deles. Ana se deitou, sem respostas claras, mas com a esperança de que, em algum lugar, dentro de cada coração, uma nova verdade pudesse ser descoberta. Ela mal sabia que essa busca estava apenas começando, e que em breve seriam obrigados a confrontar não só seus medos, mas também suas verdades mais profundas, questionando o que realmente significava estar juntos. Ana acordou em um dia mais quente do que o normal. O sol parecia brilhar mais intensamente, como se estivesse anunciando mudanças significativas. Acordou determinada a colocar em prática o que havia aprendido. Sentia que o tempo de mudança chegou. Após as aulas, quando chegou em casa, a atmosfera estava um pouco diferente. O pai estava sentado à mesa, ainda em trajes de trabalho, com expressão preocupada. A mãe, na cozinha, parecia absorta nos afazeres, mas Ana percebeu que uma tensão pairava no ar. Oi, pai. O que você acha de fazermos algo diferente hoje à noite? Disse Ana, forçando um sorriso, lembrando da energia do fim de semana em família. Ele ergueu o olhar, surpreso. Do que você está falando, Aninha? Podemos cozinhar juntos e depois assistir a um filme novamente, sugeriu ela, a ansiedade do coração acelerado voltando. O pai hesitou, mas enquanto ele pensava, a mãe se juntou a eles. Eu gosto da ideia. Algo aconchegante pode ajudar, ela disse, com um sorriso encorajador. Enquanto preparavam o jantar, Ana sentiu o peso da conversa anterior fluir pelo ar, como se estavam criando um novo espaço de segurança, conforme seu desejo. As risadas começaram a aparecer, mesmo que hesitantes no início. Mas, em pouco tempo, a cozinha se encheu de brincadeiras e memórias de pratos antigos. Durante o jantar, Ana decidiu que era o momento certo para abrir seu coração novamente. Mãe, pai, tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar. Eu tenho me sentido pensando sobre os desafios que estamos passando. Acredito que precisamos nos apoiar mais, mesmo quando as coisas estão difíceis, começou ela. Seu pai, com uma expressão que misturava surpresas e dúvidas, respondeu, é difícil, Ana. Às vezes, a gente se sente tão sobrecarregado que esquece de olhar um para o outro. Eu sei, e é exatamente por isso que devemos tentar, disse Ana, deixando escapar um suspiro de alívio. Existem muitos costumes e posturas nas escrituras que podemos usar para nos ajudar. Pode parecer pequeno, mas juntos podemos criar um lar cheio de paz. As palavras de Ana pareceram ressoar. A mãe olhou para o pai. Após um momento de silêncio, ele murmurou, o que você acha de tentarmos orar em família? Pode ser um bom ponto de partida. Ana sentiu um frio na barriga, sua mente disparou. Como reagiriam? Mas antes de conseguir falar, sua mãe completou, talvez possamos nos reunir todas as noites e compartilhar o que nos preocupa e pelo que somos gratos. As intenções estavam ali, começando a se formar e a esperança começou a florescer. No entanto, a mente de Ana estava repleta de questões. Mas, ao mesmo tempo, a expectativa exercia pressão. O que poderiam descobrir juntos? Quais segredos seriam revelados? Após o jantar, cada um foi para seu canto. Ana subiu para o quarto, ainda sentindo o peso da incerteza. Enquanto lavava seu rosto, refletiu em silêncio sobre o passo que haviam dado. Seria esse o verdadeiro começo? Perguntou a si mesma. Durante a noite, enquanto observava o céu repleto de estrelas novamente, Ana se perguntou, e se tudo não for como o esperado? E se, ao tentarem se abrir, descobrirem verdades que prefeririam esconder? As dúvidas a perseguiam, mas a chama da esperança não se apagava. O futuro parecia ao mesmo tempo promissor e aterrador. E na noite seguinte, enquanto a família se preparava para seu primeiro encontro à mesa, Ana pôde sentir que essa jornada estava apenas começando. Mas seria capaz de conduzir todos eles por essa estrada de transformação? A verdade começou a se insinuar entre eles, e Ana se questionou, o que realmente há por trás de cada um de nós que precisa ser revelado?
Ana acordou naquela manhã com um misto de ansiedade e empolgação. O plano de orar em família começava a tomar forma, mas as inseguranças ainda pairavam como nuvens escuras. Nunca fizemos isso antes, pensou, enquanto se arrumava para a escola. As dúvidas a acompanhavam, como um eco nas paredes de sua mente. E se as palavras que saíssem de suas bocas se tornassem facas afiadas em vez de abraços reconfortantes? Nas aulas, Ana mal conseguia se concentrar. As palavras da professora pareciam flutuar longe dela. Embora as discussões sobre a prova de história fossem interessantes, sua mente estava ocupada com o que viria à noite. As datas e os números se confundiam, enquanto imagens de sorrisos e lágrimas cruzavam sua mente. A importância do momento era inegável. Quando chegou em casa, a atmosfera tinha mudado novamente. O cheiro do jantar invadia a casa, mas o silêncio parecia pesado. Ana percebeu que seu pai trabalhava, mas a expressão em seu rosto ainda indicava preocupação. Sua mãe, por outro lado, tentava manter o ambiente leve, sorrindo para Ana ao passar com uma travessa de legumes. Oi, pessoal! Estão prontos para a nossa noite especial? Perguntou ela, tentando quebrar o gelo. Não havia como não notar a tensão antes da tempestade. O pai levantou os olhos, e Ana viu um lampejo de esperança misturado com apreensão em seu olhar. Sim, vamos tentar. Estou curioso para ver como isso vai funcionar. Ana respirou aliviada, mas a preocupação crescia em seu coração. O que exatamente eles iriam dizer? Terão coragem de se abrir? Após o jantar, eles se sentaram à mesa, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. A mãe, com as mãos unidas, quebrou o silêncio. Que tal começarmos com uma oração? Assim, podemos pedir ajuda e clareza, para todos nós. Ana se surpreendeu com a iniciativa. Aquela pareceu uma boa ideia. Como um primeiro passo. Instintivamente, ela segurou as mãos do pai e da mãe. Eu vou orar, disse Ana, sua voz embargada. Senhor, estamos aqui reunidos como família. Pedimos a sua orientação e força para enfrentarmos os desafios juntos. Que possamos sempre nos apoiar, mesmo quando for difícil. As palavras saíram com sinceridade, e, ao final da oração, um silêncio acolhedor tomou conta do espaço. A primeira barreira havia sido quebrada. Ana olhou para seus pais, percebendo que ambos estavam emocionados, mas não havia mais medo. O que sucederia? O que cada um realmente queria compartilhar? O pai tomou coragem e começou a falar. Eu tenho me sentido muito pressionado no trabalho, e isso, muitas vezes, afeta minha felicidade aqui em casa. Eu gostaria de poder ser melhor para vocês. Ana sentiu seu coração apertar. Era um momento revelador e doloroso. Estaríamos aqui para ajudar, pai. Lutamos juntos, respondeu. A conversa fluiu. Com cada partilha, parecia que uma teia invisível de compreensão se formava entre eles. Ana e sua mãe também falaram, revelando suas próprias inseguranças. Quantas vezes não tinham se sentido sozinhas nas lutas diárias? Era quase liberador compartilhar esses sentimentos. Oração após oração, seus corações se abriram. Mas, enquanto se aprofundavam nas questões que há tanto tempo guardavam, um silêncio tenso invadiu a sala. Algo maior ainda pairava no ar. Mas se estamos falando sobre tudo isso, talvez devêssemos discutir algo mais profundo. Uma dor que temos evitado, disse Ana, hesitante. As palavras pareciam flutuar perigosamente. Todos olharam para ela, a expectativa no ar. A verdade que ansiavam por revelar estava prestes a emergir, mas poderiam lidar com isso? Ana engoliu em seco, perguntando a si mesma, estariam prontos para o que eu tenho a dizer, para o que todos nós temos a dizer? Ana sentia o peso das palavras se acumulando em sua garganta. O olhar de seus pais era uma mistura de curiosidade e receio. Talvez seja a hora, pensou, enquanto seus dedos apertavam as mãos deles com um pouco mais de força. O que nós temos evitado? O silêncio na sala parecia palpável, como se o mundo lá fora tivesse parado. A luz da mesa iluminava os rostos que, de repente, pareciam tão expostos, tão vulneráveis. Eu tenho pensado nisso há algum tempo. É sobre a nossa relação, sabe? Sinto que,
Por mais que tentemos ser uma família unida, há coisas entre nós que não estamos dizendo. Eu mesma deixei de lado muitas coisas, coisas que precisam ser ditas. Seu pai franziu a testa, mas ainda assim não desviou o olhar. A mãe de Ana investia em cada palavra da filha, como se visse uma porta se abrindo para um quarto escuro que todos eles temiam entrar. Às vezes, eu sinto que estamos vivendo em mundos diferentes, mesmo aqui dentro de casa. É como se as conversas se tornassem superficiais e os sorrisos não fossem exatamente verdadeiros, Ana continuou, sentindo suas palavras fluírem com uma clareza que a surpreendeu. E isso me machuca. Eu quero que todos nós possamos ser honestos, mesmo que isso signifique expor nossas fraquezas. Depois de um longo silêncio, seu pai respirou fundo. Você tem razão, Ana. Temos nos distanciado. Venho escondendo meus sentimentos há dias, e eu deveria ter falado com vocês sobre isso. Mas, admita, é difícil. Tem sido difícil. O peso de suas palavras era visível em seus ombros, que se parecia mais pesados de repente. Mãe e filha trocaram olhares cúmplices. Era hora de abrir o jogo. E eu também, meninas. Eu também sinto que não compartilho muito. Tenho uma pressão constante sobre mim, o trabalho, as contas, e sim, a preocupação com vocês. Às vezes, parece que sou só uma máquina do lar, e não uma mãe presente que escuta e sente. Eu quero ser mais do que isso, disse a mãe, a voz embargada. A sala ficou em silêncio novamente. Cada um refletia sobre suas verdades. Era um momento raro, mas Ana podia sentir uma conexão profunda se formando. Com cada confissão, as paredes que cercavam seus sentimentos começavam a desmoronar. Estamos todos lutando para ser melhores, Ana disse, envolvendo os dois em um abraço apertado. Ao fazê-lo, um novo tipo de esperança começou a florescer. Uma pequena chama que poderia acender um fogo. Eu gosto de como estamos conversando. Acredito que isso nos traz mais perto, sugeriu ela, sentindo suas palavras serem mais leves. Talvez, se continuarmos a fazer isso, todas as noites, ou uma vez por semana, poderíamos nos ajudar a ser mais nós mesmos. Era um vislumbre de um novo começo, uma proposta que poderia transformar aquele lar em um espaço seguro onde expressar sentimentos sem medo. Olhando nos olhos de seus pais, Ana começou a acreditar que era possível. O que você acha? Perguntou a mãe, que agora estava com lágrimas nos olhos, mas um sorriso começava a surgir. Eu adoraria isso, Ana. Vamos juntos nesse caminho, respondeu sua mãe, com um brilho de esperança. O pai assentiu, e naquele momento, o que tinha sido um lanço de coragem se transformou em um novo propósito. Mas, antes que pudessem aprofundar ainda mais a conversa, a campainha da porta soou abruptamente, quebrando o momento íntimo que estava se formando. Ana congelou. Quem pode ser agora? Perguntou, o coração disparado. O clima estava tão intenso, lançou um novo mistério sobre o que poderia acontecer a seguir. Agora, com segredos ainda não revelados e um visitante à porta, o que a família faria? Ana hesitou por um instante, o coração acelerado enquanto o silêncio na sala se estendia. A campainha soou novamente, como um eco de uma pergunta que ninguém sabia responder. O que poderia estar à porta, interrompendo aquele momento tão crucial? Eu atendo, sugeriu a mãe, enxugando as lágrimas rapidamente tentando exibir um sorriso tranquilo, mas Ana percebeu a inquietação em seus olhos. O pai, por outro lado, mantinha uma expressão de curiosidade e preocupação. Quando a mãe se levantou, Ana sentiu uma mistura de apreensão e expectativa. O que quer que estivesse do lado de fora poderia mudar a atmosfera que havia começado a se construir. Seria alguém conhecido? Uma boa notícia ou algo que desmoronaria o frágil laço que estavam formando? A mãe chegou à porta e, ao abri-la, Ana ouviu uma exclamativa gás. Era como se a mulher, antes tão confiante, tivesse encontrado algo que a deixasse em estado de choque. Ana se levantou, de coração batendo forte, e foi até ela. Quem é? Perguntou Ana, tentando ver por cima do ombro da mãe. Na porta, uma figura familiar e inesperada se destacava, seu tio Carlos, que não aparecia há meses. O rosto dele estava pálido e cansado, e os olhos embaçados revelavam uma carga emocional. Ana, sua mãe, eu preciso falar com vocês,
disse ele, a voz embargada. Não era apenas um gesto casual de visita. Havia urgência nas suas palavras e um peso que parecia carregá-lo. Nesse estalo de momento, Ana olhou para seus pais e pôde ver que o olhar do pai passava de surpresa para preocupação. O que poderia ter acontecido para que seu tio, que costumava ser tão forte e otimista, agora se apresenta-se daquela forma tão vulnerável? Entre, por favor, disse a mãe, afastando-se da porta com um gesto apressado. Tio Carlos entrou lentamente, e o clima na sala mudou novamente. Após tantos desafios que tinham começado a ser desvelados, agora uma nova camada se formava, uma camada que poderia trazer mais riscos, mas também, quem sabe, mais revelações. Ana sentou-se novamente na mesa, e o pai, sem saber o que fazer com suas mãos, as cruzou sobre a mesa. Carlos, o que aconteceu? Ele perguntou, a preocupação estampada em seu tom. É sobre o que eu descobri. Sobre a família, sobre nós. A voz do tio tremeu levemente, e a tensão aumentou. Ana sentiu um frio na barriga. O que seu tio sabia? Quais segredos poderiam ser revelados? As palavras flutuavam no ar como folhas caindo em um outono problemático. Os pais de Ana trocaram olhares rápidos, e ela percebeu que nesse instante o que estava em jogo era mais do que apenas o que ele trouxera. Era um eco de tudo que eles tinham tentado esconder, uma possibilidade de confrontar o passado. Eu não sei se estou pronta para ouvir isso, Ana murmurou, a voz quase inaudível. O mundo ao seu redor parecia de repente mais apertado e comprimido, as paredes agora não apenas guardando segredos, mas também revelações que poderiam mudar tudo. Vocês precisam, Ana. Tem coisas que a gente não pode mais esconder, Carlos respondeu, com uma firmeza que contradizia a fraqueza de antes. Ana respirou fundo, sentindo que o futuro que ela sonhava poderia estar prestes a desmoronar ou, quem sabe, finalmente se revelar. E, no fundo de seu coração, mesmo envolvida em medos, uma pequena chama de esperança prosperava. O que Carlos traria à tona poderia ser o que eles precisavam para se unirem ainda mais ou o divisor de águas que poderiam separá-los novamente. Seria um momento de verdade ou um novo abismo de segredos aprofundados? O que estava por vir poderia mudar tudo. Ana olhava nos olhos de seu tio, a apreensão crescendo no peito, como se cada batida do coração fosse uma contagem regressiva para a revelação que viria a seguir. O clima na sala, que já era tenso, agora parecia quase insuportável. A expectativa pairava no ar e, ao mesmo tempo, as incertezas do futuro a consumiam. Carlos, o que você descobriu? Seu pai finalmente perguntou, a voz um desafio que tentava esconder o medo de ouvir a verdade. Ana sentia a mão da mãe apertando a sua, uma âncora no meio daquela tempestade emocional. Parece que há segredos que têm perseguido nossa família por gerações, coisas que nunca falamos, Carlos começou, respirando fundo. Assim que vim aqui, percebi a necessidade de confrontar essas verdades. Eu não sei se vocês estavam cientes, mas as escolhas de nossos antepassados ainda reverberam em nossas vidas hoje. Ana sentiu um frio na barriga, enquanto a mente imaginava as possíveis revelações. Havia algo em sua voz, uma mistura de dor e determinação, que a fazia querer ouvir. O que exatamente você quer dizer? Ela perguntou, um fio de coragem atravessando suas palavras. Eu descobri que nossos relacionamentos têm raízes mais profundas do que imaginamos. Lá de trás, decisões erradas que criaram cicatrizes invisíveis e silenciosas, Carlos continuou, com os olhos brilhando de emoção. Se não enfrentarmos esse passado, ele terá sempre poder sobre nós. A mãe de Ana, com os olhos marejados, perguntou, o que você está sugerindo exatamente? Carlos respirou de novo, como se cada palavra pudesse pesar toneladas. Estamos todos conectados por uma teia de segredos e omissões que nos separaram em vez de nos unir. Mas podemos mudar isso. Podemos escolher não ser prisioneiros de um legado de dor. Ana estava em um turbilhão de emoções, a angústia misturando-se à esperança. E como fazemos isso? Como desfazemos o que foi feito? Sua voz soou quase um lamento, ao mesmo tempo inquietante e decidida. Carlos olhou ao redor, tocando as mãos de suas irmãs, e disse, precisamos de coragem. Vamos nos abrir, falar sobre nossos medos, sobre o que nos machuca.
Essa é a única maneira de curar as feridas e descobrir quem realmente somos como família. Nesse instante, Ana sentiu o peso do mundo em seus ombros, uma responsabilidade que ainda não sabia se poderia carregar. Mas, ao mesmo tempo, olhou para seus pais, cujos rostos demonstravam um misto de dor e entendimento. Eles estavam prontos? O pai de Ana, a expressão severa mais vulnerável, finalmente quebrou o silêncio. Estamos dispostos a ouvir, Carlos. Precisamos disso. Precisamos de verdade para seguir em frente. A mãe assentiu, vulnerável, mas decidida. Não podemos correr mais. O que quer que seja, vamos enfrentar juntos. Ana sentiu um sopro de alívio, uma onda de alicerce se formando sob seus pés. Aqueles novos hábitos que ela tentava instaurar, o amor e a conexão finalmente pareciam ganhando forma. A mesa que antes era um campo de batalha agora se tornava um espaço de cura. Acho que o primeiro passo para curar será falar sobre o que nos machuca, e os medos que carregamos, Carlos sugeriu, com uma voz encorajadora. Vigiar as feridas é essencial. No fundo, talvez tudo o que precisamos para curar seja verdade. Nesse momento, Ana percebeu que a verdade poderia ser a chave que tanto buscavam. Com um misto de timidez e determinação, decidiu dar o primeiro passo. Eu quero começar, disse, e cada olhar convergiu para ela. Eu sempre tive medo de que, ao falarmos sobre nossos problemas, eles apenas aumentariam. Mas percebo agora que enfrentar isso pode nos unir. Às vezes, sinto que nossa família não é tão unida quanto deveria ser, e eu não quero isso. As palavras dela ecoaram pela sala, e a tensão começou a se dissipar. O abraço de seus pais era um sinal de que estavam dispostos a se unir na luta. E Carlos, percebendo a mudança, encorajou-os a continuar. A mãe, a voz embargada mas cheia de amor, partilhou: eu me preocupei tanto em ser a mãe perfeita que acabei esquecendo de mostrar as minhas fraquezas. Eu sinto que muitas vezes sou uma estranha para vocês. Ana sentiu uma dor profunda ao ouvir isso. Mãe, todos nós temos desafios. Cada um está lutando a sua batalha. É importante que possamos ser vulneráveis um com o outro. Carlos reforçou: a empatia e a vulnerabilidade nos aproximam. Não seja a rocha de todos, mas a que permite que outros vejam as rachaduras. Então, um novo ciclo começou. Cada um compartilhou suas fraquezas, medos e inseguranças naquela sala que antes mal suportava conversas triviais. Os relatos estavam longe de serem fáceis, mas, à medida que cada um expunha a dor, bênçãos inesperadas começavam a se desenrolar. Ana observou os rostos de seus pais se iluminando a cada confissão. Havia algo divino em reconhecer o que era humano. Era como se a cada nova partilha, o passado começasse a se dissipar, trocando os ecos de dor por resquícios de compreensão e amor. Ao final, Carlos, com um sorriso emocional, perguntou: vocês estão prontos para tomar esse novo caminho? E a resposta unida e segura de Ana e seus pais, naquele momento, foi um sonoro sim. Naquele instante, uma nova esperança havia germinado. O lar que antes era um campo de batalha agora estava em construção. Novas fundações estavam sendo lançadas, e os sentimentos se entrelaçavam, firmes e vibrantes. Ana sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas agora, não estariam mais sozinhos. A força e a vulnerabilidade estavam entrelaçadas, formando um laço que poderia suportar qualquer tempestade. E, ao olhar pela janela, percebendo as estrelas brilhando intensamente na noite, ela entendeu que havia, finalmente, encontrado não só a luz que buscava, mas também a força que nunca imaginou possuir. Se você chegou até aqui, precisa fazer parte desta jornada de transformação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. É fundamental para a continuidade do nosso conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você é parte essencial dessa comunidade.